E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui no nosso último vídeo para tratar de pós-classificação, análise de acurácia do nosso produto de classificação supervisionada. Recapitulando, nós fizemos classificação supervisionada pelo algoritmo do Random Forest, tanto no SCP Plugin quanto no Zetsaka, e nós achamos aqui resultados interessantes, né? No caso, nós vamos nos basear na nossa classificação do SCP para poder fazer essa análise de acurácia. Para basear os nossos trabalhos, foi feita uma revisão e estamos trabalhando aqui com um artigo de Olofsson, que são boas práticas para estimativa de área e avaliação de acurácia na mudança da cobertura. Esse artigo foi publicado na Remote Sensing of Environment. É um artigo muito interessante porque ele acaba trabalhando especificamente com a estratificação amostral. Por quê? Porque quando a gente vai avaliar essas diversas classes que nós temos, né, floresta, água, solo, agricultura e urbano, só de olhar a imagem matricial aqui, a gente percebe que existem proporções diferentes dos pixels, ou seja, cada classe ela tem uma expressão na área em magnitude diferente. Então, não é esperado que todas as amostras tenham o mesmo tamanho, porque se eu fizer isso, dividir igual o número de classes, para começar, qual é o tamanho ideal de amostras? É a primeira pergunta. E segundo, como eu devo distribuir proporcionalmente esse quantitativo total? Então, assim, imaginar que uma distribuição equitativa entre as classes, isso vai acabar gerando uma sobreamostragem sobre determinadas classes que têm menor expressão e uma subamostragem nas classes que deveriam ter mais. E aí, nesse artigo de Olofsson, a gente vai estar seguindo passo a passo alguns pontos, tá? Para poder estar discutindo essa questão da precisão e acurácia. Então, em primeiro lugar, nós vamos calcular a quantidade de pixels de cada classe. Para isso, a gente vai no SCP-Doc, a gente pode ir no botão de pós-classificação ou ir direto naquele botãozão geral, né, que a gente vai abrir a janela. E aqui a gente vai para pós-processamento, tá? E aqui a gente vai em Classification Report. Aqui a gente manda atualizar, que aqui vão aparecer todas as camadas. E aqui está a nossa camada aqui do SCP, de classificação. Marcando ela, é só mandar executar. Então a gente vai correr e vai colocar o nome para o nosso relatório. Eu vou botar como report mesmo. Report SCP área. Beleza, já rodou e olha só. Aqui saiu o valor dos pixels, lembrando que dado matricial armazena valores. Tá, então, referente à classe floresta, água, agricultura, não, perdão, solo, agricultura e urbano. A quantidade de pixel de cada classe e com isso foi calculado o percentual de cada classe na área e também aqui a conversão para metro quadrado, uma vez que a gente sabe a resolução do pixel, né, que é aproximadamente 10 metros o lado, então seria 10 metros quadrados, então seria esse valor vezes esse, tá bom? Então dá para ver aqui pelo cálculo direto, 10 metros quadrados é 100, né? Então é só multiplicar esse valor por 100 e a gente vai ter aqui as áreas. Pois bem, aí foi calculado então o percentual. Essa informação ela vai ser muito útil, então eu vou dar um print aqui, vou copiar ela, beleza, e vou jogar aqui no Excel, aqui. Bom, no artigo a gente trabalhou, né, foi definida essa fórmula para a estratificação amostral, em que N, na verdade, ele é o total de amostras para nossa região, tá? Onde WI seria a proporção da área da classe I, ou seja, seria aquela proporção percentual, tá? O SI é o desvio padrão do extrato. Esse desvio padrão do extrato ele é calculado baseado também considerando a exatidão do usuário, e a gente vai estar falando posteriormente. O SO é o desvio padrão esperado para a acurácia global, tá? Então é um valor, normalmente nos artigos se trabalha com 0,01, esse valor, ele é meio que fixo, tá?
e C é o número total de classe, que no nosso caso é 5. Deixa eu diminuir aqui, que eu já coloquei as fórmulas. Outro detalhe é que no mesmo artigo ele fala esse cálculo do desvio padrão de cada classe, o SI. Tá? O SI, que é o desvio padrão de cada classe, ele vai considerar esse UI. O UI seria o quê? A exatidão do usuário. Então, por exemplo, eu vou classificar floresta e o meu acerto é de 90%, então é 0,9. Da água também, são classes muito fáceis de identificar, 0,9. Solo, 0,7, porque tem os problemas de confusão urbano com solo exposto. A agricultura também costuma ter algumas confusões com solo exposto, eventualmente, porém, ela é melhor que solo exposto. E o urbano também botei igual a de solo exposto. Coloquei os valores de UI pré-definidos e aqui a gente vai botar os valores de WI. Esses valores de WI, eles vão ser baseados aqui, ó, nesses dados que nós obtivemos da avaliação geral diária dos pixels. Então, aqui está 25,22, só que aqui a gente vai expressar em decimal, tá? Então, esse valor dividido por 100, 0,2522, 0,818, perdão, 0,0818, 0,0642, 0,3474, 0,2544. Aqui eu acabei digitando, não olhei quando eu digitei. Então tá aqui as nossas proporções de cada classe. Uma vez feita essa proporção de cada classe, a gente percebe aqui, né, que eu só botei aqui WSI para facilitar nos cálculos, então é o produto da proporção vezes o desvio padrão de cada extrato, tá? Para aplicar a fórmula, que seria aqui o somatório de WSI dividido por SO ao quadrado, e a fórmula está aplicada aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vai ser somatório, né? Fiz o somatório aqui, WSI, dividido por 0,01, tudo isso ao quadrado. Lembrando, 0,01 é é o desvio padrão esperado da acurácia global, que a gente normalmente bota 0,01, tá? Então, o valor encontrado foi de 1483,48 pixels. É um valor quebrado, obviamente a gente tem que arredondar, porque pixel é valor inteiro, é contagem. Então, para agora nós calcularmos quanto de amostra para cada classe, a gente considera a proporção dela em área aqui, ó. Então, nós temos aqui a proporção, tá? Para esse exemplo especificamente, tá? Então, foi feito o seguinte, a gente pegou o valor de WI e multiplicou diretamente pelo total calculado. Como vocês podem ver, esse valor ele é quebrado, então a gente arredondou, eu botei só uma função de arredondar, tá? A rede D15, no caso, vírgula zero, porque eu não quero nenhuma casa decimal, então arredondar o arred é zero, tá? Então aqui temos os valores inteiros. Só que assim, para nossa prática, o nosso vídeo, isso aqui vai ficar extremamente grande, mas se vocês forem fazer na realidade, vai ter que ser isso mesmo, para vocês terem uma efetividade na classificação, padronização. Para nosso exemplo aqui, a gente fez uma simplificação um pouco grosseira, dividindo tudo isso por 10. Então, fiz a divisão desse valor por 10 e acabei aplicando a rede de novo, arredondamento, porque vai dar um número fracionado. Então, deu esse valor aqui, né? 34 para floresta, 21 para água, 20 para solo, 41 para agricultura e 34 para urbano, ok? Então aqui nós temos o total de pixels para cada classe. Esse valor a gente precisa saber porque ele que nós vamos utilizar no nosso plugin, o plugin que vai nos auxiliar nessa pós-classificação, que é a Akatama, tá? Aqui está a página da Akatama, assim como o artigo, o Akatama também, a página, eu vou estar botando o link aqui, vai estar falando sobre a metodologia, sobre os tipos de amostragem, sobre a análise de acurácia e outras informações adicionais que eu sugiro que vocês deem uma olhada, explorada, até para conhecer melhor o plugin que vocês vão trabalhar, tá? Na minha opinião, é o melhor plugin que se tem para fazer esse tipo de avaliação. Beleza?
Então, antes da gente seguir para a classificação, a gente vai rapidinho para uma breve apresentação sobre os índices, porque aqui, por exemplo, eu falei sobre a exatidão do usuário, falei sobre acurácia global, exatidão global. O que seria isso, né? Então, com relação à avaliação de acurácia, nós temos dois tipos. Nós temos a exatidão do produtor e relacionado a ela nós temos o erro de omissão. E o que seria a exatidão do produtor? É a probabilidade de um dado elemento no mundo real ser corretamente classificado no mapa. Então, aquele pixel, aquela variável, estou ali uma floresta, né? E aquela floresta, de fato, ela está sendo classificada como floresta ou ela está deixando de ser classificada como floresta? Então, isso vai estar. Quando essa floresta é classificada como floresta, então nós estamos falando de exatidão. Quando uma floresta deixa de ser classificada, aí nós temos o erro de omissão, que é quando algo deveria ter sido classificado como uma determinada classe, por exemplo, floresta, e não foi, ou seja, foi omitido. A exatidão do produtor, ela é basicamente a soma das amostras corretas no mundo real dividido pelo total de amostras reais dessa classe. Então a gente vai pegar todas as classificações que a gente classificou corretamente a floresta, classificando a floresta corretamente, e dividir pelo total dos pixels que são de fato floresta. O erro de omissão é a complementar disso aqui. Poderia ser 1 menos essa razão, ou então a gente também pode fazer as amostras reais que foram omitidas, ou seja, a soma daqueles pixels que deixaram de ser classificados como floresta, né, que foram classificados corretamente, dividido pelo total. Beleza? Nós temos ainda a exatidão do usuário. O que seria essa exatidão do usuário? A exatidão do usuário, ela mede a probabilidade de que algo classificado no mapa realmente representa essa classe no mundo real. Então você fez uma classificação, né? Por exemplo, eu classifiquei aquele pixel como floresta, eu não sei o que ele é. Classifiquei como floresta. Será que ele é realmente floresta? Se ele for realmente floresta, aí nós estamos tratando aqui da exatidão do usuário. E relacionado à exatidão do usuário, nós temos o erro de comissão, que é quando algo foi classificado erroneamente. No caso, você classificou errado aquilo ali, quando na verdade ela não pertence àquela classe. Então você classificou aquele pixel como sendo solo exposto, né? Porém, aquele pixel ali não é solo exposto, aquele pixel ali é área urbana. Então você classificou erradamente. No caso, a exatidão do usuário ela vai ser a soma, no caso, das amostras corretas que você classificou corretamente, tá? Dividido pelo total de amostras classificadas naquela classe. Então, você pegou tudo que foi classificado para aquela classe, por exemplo, floresta, todos os picos classificados como floresta. Esse vai ser o denominador da minha avaliação, tá? E o erro de comissão, no caso, vai ser todas as amostras classificadas incorretamente, ou seja, todos os pixels que foram somados ali, referentes a incorreto, e vai ser dividido também pelo total de amostras classificadas para aquela classe, em relação à exatidão de produção e o erro, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, o real, que é o urbano, 50 foram classificados, só que no total são 60 urbanos. Então, 50 por 60. Aqui está a razão, deu 83,3. Mesma coisa para solo. Solo são 70 classificados corretamente, porém são 83 do mundo real. Então é 70 por 83, como vocês podem ver aqui também. E assim sucessivamente, tá? O erro de omissão que está associado à acurácia, ele é complementar, então seria 1 menos esse percentual. Ou então a gente pode calcular como é que seria esse cálculo. Seria a soma dos erros, ou seja, por exemplo, urbano, né? Nós temos aqui 5 com 3, 8 com 2, 10. Então nós temos 10 pixels que são urbano, porém foram classificados erroneamente. Então seria 10 dividido por 60, tá? Com relação à exatidão do usuário, já é o contrário, de certa forma. Ele é o que? Ele mede a probabilidade que algo classificado no mapa realmente representa aquilo. Então, por exemplo, você classificou algum pixel como agricultura. Aquele pixel foi classificado como agricultura e de fato ele é agricultura. E o erro de comissão é quando algo foi classificado erroneamente, pertencendo a uma outra classe, ou na verdade não pertence.
Então aqui nós vamos ter as amostras corretamente classificadas, dividido pelo total de amostras classificadas dentro dessa mesma classe. Então aqui nós temos o exemplo, de novo, para ilustrar, que seria esse segundo aqui. Por exemplo, nós temos aqui classificados como urbano, né? Total de classificados como urbano, 57. Quantos de fato foram classificados como urbano? 50. Então a razão vai ser 50 por 57. Mesma coisa para solo. Quantos total são solo, classificados como solo? Né? 88. Né? Porém, nós temos apenas 70 corretamente classificados. O resto foi classificado incorretamente. Tá? Então, nós temos aqui 70 por 88. E o erro também, no caso associado ao erro de usuário, nós temos o erro de comissão, que é a complementar, ou seja, 1 menos a proporção. Ou se você quiser calcular, você vai pegar todos os classificados incorretamente, no caso que urbano, 4 com 2, 6, com 1, 7. Então, são 7 dividido por 57 classificações. Mesma coisa aqui para o solo. Né? 5 com 8, 13, com 3, 16, com 2, 18. Então, são 18 dividido por 88. Das 88 classificações, aqui, somente 70 estão corretamente ou 18 incorretas. A exatidão global que foi falado no relatório, ela é o quê? Ela é a proporção total de classificações corretas, que é a diagonal principal da matriz, tá? Em relação ao número total de amostras. Então, tem que estar a fórmula e aqui está o exemplo. Então, nós temos a nossa classificação. Quais foram corretamente classificados? Onde o classificado com o real, eles se interceptam. Então, é a diagonal principal. E no final da diagonal, que são as distribuições marginais, tanto do real quanto do classificado, né, é o total de amostras. Então, nós vamos ter aqui, né, somando-se esse valor aqui, nós vamos ter 340 dividido por 393, ou seja, nossa acurácia global aqui no exemplo, tá, são 86,5. Esses valores não são os mesmos valores do relatório, são exemplos só didáticos, ok? Bom, essa exatidão global, ela costuma superestimar os acertos. Então, muito se trabalha também com o índice kappa, porque ele tende a subestimar. Então, se o seu índice kappa ele der um valor de acurácia boa, é sinal que a sua classificação ela foi muito boa. E o que seria o índice kappa? Ele é a concordância entre a classificação observada e a classificação esperada por acaso. Ele é uma medida mais robusta que a exatidão global, pois considera a chance de concordância aleatória. E qual que seria a fórmula? É a soma da exatidão global, foi aquela que a gente falou, que é a soma das amostras corretamente, a diagonal principal pelo total de amostras. E aí, o índice kappa vai ser o seguinte, K vai ser o P0, que é a exatidão global, menos PE. E quem é PE? É a proporção de concordância esperada por acaso. Então, ele leva em consideração a distribuição de amostras para cada classe. Como é que se calcula esse PE? Né? Esse PE aqui, você vai multiplicar as diagonais, as distribuições marginais, tá? E tudo isso dividido pelo número de total de amostras ao quadrado. Então, por exemplo, aqui, né, a marginal do usuário com a marginal do produtor, 57 vezes 60. Mesma coisa para solo, 88 vezes 83. E assim sucessivamente. Então, você vai pegar aqui, ó, 106 por 105. Então, vai ser a soma desses produtos das classificações marginais, a do produtor e do usuário, dividido pelo total de amostras ao contrário. Ao final, aplicando nas equações aqui do PE, né, do PE, nós temos aqui o valor de 0,213. O anterior foi o PO, que foi o Overall Accuracy. E aqui, no caso, o PE, que a gente acabou de calcular, 0,213. Quando a gente colocar na fórmula do índice kappa, no caso, a gente vai achar um índice kappa de 0,829. Acima de 0,8 no índice kappa é considerado uma classificação de alto nível, ou seja, uma classificação muito bem feita. E a gente vai agora instalar o Akatama. Então, a gente vem aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. E vamos procurar por Akatama. Aqui já está instalado,
Mas você clicou aqui e vai mandar instalar. Uma vez que instalar, beleza? Tem o botãozinho dele aqui, o macro dele. A gente vai clicar e ele vai ter esse aspecto aqui, como vocês podem ver, tá? Bom, deixa eu voltar para minhas camadas aqui. Qual é o mapa temático, né, que nós vamos estar trabalhando, né? O mapa temático vai ser o nosso classificação RF Class SCP, beleza? E aí a gente vai para a amostragem estratificada, que a gente se baseou no artigo de Olofsson 2014. Definimos o número total de amostras e distribuímos de acordo com cada categoria sua necessidade. E aqui sim pergunta qual é o mapa categórico, que é o que? O RF Class, certo? E aqui fala, ó, amostragem estratificada, método de amostragem estratificada aleatória. Tá? Então a gente vai poder aqui fixar manualmente ou baseado na proporção, utilizando o erro, o desvio padrão do erro total, tá? E aqui você pode ver, olha, que esse termo UI ele não é estranho para vocês, né? E aqui tá os valores de número de amostra. Eles estão um pouco diferentes do nosso artigo, não estão? Olha só, a gente botou aqui 335, 209, 196, 337, está um pouco diferente. Por que está diferente? Vamos olhar aqui, né? Então, beleza. Aqui está o Overall Expected Standard Error, que a gente viu lá, o nosso termo aqui, que é o que? O zero, aqui está, ó. A gente botou 0.01. Então, lá para o padrão está um outro valor. Então, a gente vai botar o mesmo valor, 0.01. Opa, 0,01. Beleza. E aqui, o UI, no caso, que foi calculado, no nosso está aqui os valores diferentes de UI. 0.9, 0.9, 0.7, 0.8, 0.7. Então, a gente vai usar o mesmo, tá? 0.9, 0.9, 0.7, 0.8 e 0.7. E olha aqui o valor, olha, coincidentemente, 1482. Vamos conferir lá, 1483. Um pequeno desviozinho, um arredondamento, alguma coisa pode acontecer, mas não tem problema. E as amostras aqui, individualizadas. Então, se a gente olhar, 374 para a floresta, 335, beleza. 121 para a água, 209. 95 para solo, aqui está 196. 515 para agricultura, está 406. 377 para urbano e 337 no nosso cálculo. Essas pequenas diferenças elas têm a ver com alguns critérios que a gente utiliza dentro do programa. Então a gente já tem aí mais ou menos a proporção calculada de cada amostra. A gente calculou na mão e a gente pode utilizar o nosso critério aqui, tá? Então isso aí vai muito de acordo com o que você quer fazer. Você quer fazer dessa forma, no artigo foi utilizado dessa forma na proporção. Aqui tem algumas adequações de implementação própria do aplicativo. A gente optou por um dos critérios no artigo. Como também vocês podem fazer manualmente aqui, ó, valores fixados pela categoria manualmente, que a gente calculou, então eu vou usar o que a gente calculou. Então, 335, perdão, 209, 196, 406 e 337, que deu nosso 1483, que foi próximo lá que a Katama deu pra gente, beleza? Então, aqui pergunta se você quer ter uma distância mínima entre os pontos, porque como a amostragem é aleatória, pode ser que um ponto pode cair do lado do outro, tá? Mas a gente vai colocar não. Ah, inclusive, até retomando aqui, esse valor seria o ideal, o adequado, mas a gente fez uma simplificação grosseira, né? Então a gente vai ter que alterar para isso aqui. Então aqui eu vou botar 34, 21, 20, 41 e 34. Agora sim, perfeito para cada classe. E
Agora a gente pode mandar gerar as amostras automaticamente, tá? Aqui vai gerar o Stratify Sampling. Eu gosto de botar o underline. E pronto, já gerou os pontos aleatórios, eles estão aqui no mapa, né? Não está dando para ver por causa do contraste. A gente agora vai vir e vamos fazer aqui o design. Então, as amostragens, Stratify Sampling mesmo, tá? O labeling não foi completado, a gente pode fazê-lo. E aqui está a janela de design de resposta aberta. Então a gente vai estar fazendo uma avaliação. É essa janela que a gente vai fazer a comparação. Então, uma vez selecionada a amostragem, a gente pode vir aqui e vai abrir essa janela. Tá? Para abrir essa janela, a gente vai escolher as camadas. A primeira camada, a gente vai estar vendo o que? O RF Class das classes. A segunda janela, eu sugiro que vocês utilizem a do Google Earth Satélite. Então tá aqui. Aqui a gente vem em Setup, então a gente vai mandar autofill a partir do mapa temático, que aqui nós temos as nossas classes: floresta, água, solo, agricultura e urbano. Tá? Então deu OK. Então aqui nós temos as classes que geraram botões. Então a gente vai clicar para dizer se corresponde ou não. Por exemplo, essa cor aqui a gente já sabe, ela é referente ao que? A solo exposto. E aqui nós temos o Google realmente ao solo exposto. Então a gente vai marcar solo. Já foi para o próximo. Aqui está dando como urbano. Um problema que a gente tem às vezes é que a borda não coincide por conta da resolução do pixel, né? Então aqui está em cima do urbano, mas aqui é uma árvore. A gente vê que aqui está do lado. E aí vai ser o critério, se você vai aceitar ou não, tá? Eu, no caso, assim, dependendo, eu aceitaria por conta de estar na borda. A gente pode ter esse efeito. Poderia ter gerado para cá. Então, vou botar... Vamos seguir a risca, né? Vamos seguir o critério a risca. Vou botar urbano aqui. Tá? Aqui, nós temos agricultura, então tá batendo. E eu vou fazendo essa conferência. Ó, urbano tá batendo. Agricultura. Opa, tô quase clicando nos botões errados aqui já. Solo exposto. Olha, tá, nosso mapa tá com acerto aparentemente. Vou considerar solo exposto, porque é um campo aqui, apesar da imagem do Google Earth não tá tanto, mas dependendo do período que a imagem foi feita, que a gente avaliou, pode ser que isso aqui estava um pouco mais exposto, então vou botar como solo exposto mesmo. Também outra de solo exposto, tá batendo. A água. Então a gente vai conferir a floresta. Vocês estão vendo como é interessante? Se você quiser aqui avaliar a imagem de satélite mesmo, que a gente utilizou para classificação, que foi o quê? Que foi a Virtual Bandsat. Olha só como é que a resolução espacial ruim ela interfere, né? A gente não consegue ver direito. Então, por isso que é importante, né? A gente está usando imagens com melhor resolução, até para fazer classificação. Mas vamos voltar ali para o Google Satélite, que é a nossa referência. É uma área urbana, que é um asfalto, então mantenho como urbano. Solo exposto. Então, pessoal, eu vou fazendo aqui manualmente. Aqui, ó, tá dando como solo exposto, aqui tá como mata. Então, aqui tem uma classificação errada. Ah, mas tá perto da estrada de chão, mas dessa vez eu vou considerar como sendo floresta, tá? A água tá batendo. Então, eu vou pausar o vídeo aqui para vocês e vou executando a conferência. A gente fez quase 10%, né? E vou retomar quando estiver finalizando, beleza? Então, retomando aqui, gente, eu já estou em 124, a gente vai fazendo algumas avaliações juntas. Então, aqui nós temos água. Olha só na imagem, não está pegando a água. Pode ser uma questão de projeção? Pode, mas pode ser também por conta do tamanho do pixel. Muitas vezes, o que está na borda pode influenciar no cálculo do valor desse pixel. Então, para fins de efeito, a gente acaba até tendo uma tolerância dependendo. Se tiver por efeito de borda, você detectar, por exemplo, aqui está como água. E aqui está dando isso. Então, pode ser uma distorção de projeção, que você pode ver na imagem, né? Que está separado. Então, a gente acaba dando uma tolerância. Outra observação importante é o seguinte: essas imagens do Google Earth a gente não tem mais ou menos, a gente não tem uma exatidão de quando elas foram feitas, sendo que as imagens de satélite nós pegamos uma data específica.
Então a gente tem que estar buscando imagens de alta resolução, ortofotos e etc. Que sejam compatíveis para a gente estar fazendo uma avaliação temporal correta, porque pode cair no equívoco de estar classificando uma coisa erroneamente porque aquela cobertura mudou com o tempo, entendeu? Mas vamos seguindo então. Então o que eu vou considerar como água, apesar disso, vou considerar aqui como floresta. Aqui, ó, tá urbano, tá classificando como solo exposto, então a classificação é errônea, que é urbano. Vou botar floresta, porque tem bastante árvore. Aqui pode ser solo exposto, mas também por conta dos valores em torno, pode ser considerado como agricultura. Eu vou deixar solo exposto aqui, mas está bem próximo, então não é absurdo considerar agricultura. Aqui, ó, urbano, por causa do asfalto, tá vendo? Solo exposto, correto. Mas poderia ser uma estrutura urbana, mas aqui, ó, por conta de ser uma parte industrial, o pátio está todo solo exposto, então tá ok. Aqui está como urbano, sendo que na verdade isso aqui, ó, pode ser uma área de agricultura. Vou botar aqui. Floresta. Solo exposto. Floresta, vou considerar por causa da borda. Floresta. E aí a questão da floresta. Tem estágios. Tem floresta totalmente preservada, tem áreas em regeneração ou áreas degradadas, tá? Aqui tá, ó, com a agricultura, porém, vou considerar agricultura, apesar, ó, aqui já temos um efeito de solo exposto, que poderia estar, mas a gente tem que lembrar que essa imagem não necessariamente é no tempo que essa foi feita, que na verdade não é. Então, vou considerar como agricultura. Aqui também, pastagem, água. Considerou as telhas por conta da constituição dela ser argila, né? A resposta espectral remeteu a solo. Isso aqui é urbano, mas dá para entender. A gente tem que entender um pouco das assinaturas espectrais para fazer juízo das coisas, tá? Urbano. Solo exposto aqui, claríssimo, né? Solo bastante oxídico, né? Floresta. Tá aqui solo exposto, mas aqui tá com alguma coisa. Período diferente, mas aqui a gente vê, ó, uma espécie de mecanização no solo, com uma textura. Então vou colocar como solo. Aqui não tem nada a ver com a agricultura. Aqui eu vou botar como uma mata, tipo uma floresta. Agricultura. Urbano por conta da estrada e algumas estruturas aqui. Então eu vou considerar como urbano. Agricultura. Estamos finalizando, hein? Solo exposto. Agricultura. E aqui finalizou então a nossa avaliação. Bom, fechando aqui essa janela, então, a gente vai abrir agora a análise. Então, tá aqui, ó, os rótulos foram completados, o estimador é estratificado, ou simples sistemático e tal. A gente vai botar o estimador estratificado e vamos computar agora as avaliações de acurácia. Então, aqui está o nosso resultado do mapa temático. Então, aqui é aquela acurácia do produtor e a acurácia do usuário, que seria aqui. E aqui nós temos a nossa acurácia de usuário e nós temos a acurácia também do produtor, que está aqui, ó. Tá? Aqui a overall accuracy, a acurácia global, que foi de 0.8594, 85,94%, tá? Aqui a acurácia do usuário para cada categoria. Então, se a gente considerar aqueles valores, a água foi 100%. Então, a gente foi bem melhor, né? Floresta foi 94%, solo foi 75%, foi próximo que a gente fez. Agricultura foi 87%, próximo que a gente fez. E urbano 73%. Então, as nossas estimativas não foram absurdas, tá? E aqui ele SI, que é o desvio padrão de cada extrato. Importante porque a gente sabendo esses valores, na próxima avaliação que pode fazer, a gente já pode definir um novo número amostral baseado nesses valores. E aqui a acurácia do produtor, a gente fez do usuário e aqui é do produtor. Então aqui nós temos aqui, né, a acurácia do produtor, os seus desvios padrões respectivos também, tá?
as proporções das acurácias. Então, aqui tem toda a estatística dos dados que vocês vão ser necessários para poder discutir, né? Só mostrando aqui, né? O 1 com 1 é floresta, então 94%. A água foi 100%. Aqui a distribuição marginal proporcional, tá? Do produtor a mesma coisa, né? A classe correta é a distribuição marginal, perdão, é isso mesmo. A matriz de erro de cada classe, tá? No caso, o erro, nós temos o erro de omissão e temos o erro de comissão, tá? E aqui nós temos a área ajustada de cada classe, tá? E as incertezas relacionadas a cada categoria. Então, nós temos aqui uma avaliação muito boa, tá? Muito boa mesmo do nosso resultado. O nosso Z-score é de 1,96, que é referente à curva de distribuição normal, com 95%, tá? E aqui eu posso exportar esse relatório como CSV, então, vou botar aqui os resultados. Todos esses resultados eles podem ser utilizados aqui para nossa avaliação, tá, do nosso trabalho. Então, nessa parte aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Encerra a parte com relação à avaliação de acurácia. Espero que vocês tenham entendido. Quando vocês executarem o relatório, vocês fizerem a avaliação de acurácia, vocês vão considerar os dados do relatório gerados no Akatama, mas também vão considerar os dados para poder se calcular um índice kappa, tá bom? No mais, espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição aí para eventuais esclarecimentos. Então é isso, pessoal. Valeu, falou!